Bom, pessoal, então nesse vídeo a gente vai dar continuidade aqui ao nosso curso de Matplotlib. A gente vai fazer um curso aqui de introdução à biblioteca Matplotlib. E nessa videoaula a gente vai ver como é que se comporta aqui a estrutura do Matplotlib, ok? Então, primeiramente, esse daqui é basicamente aquele código da videoaula anterior, que a gente teve uma introdução geral de como gerar um gráfico aqui. No caso, eu criei aqui uma nova pasta. Eu tenho agora duas pastas, essa daqui é da aula anterior e essa daqui é dessa aula atual. E aí, para mim conseguir rodar o código aqui pelo terminal, eu tenho que entrar dentro dessa pasta aqui, vídeo underline 02, certo? Então, eu coloco cd e chamo aí vídeo underline 02, ok? Quando eu dou enter aqui, então eu entro lá para dentro daquela pasta. Se eu der um ls aqui, eu tenho aqui o código que eu estou trabalhando nesse momento aqui, ok? Se eu executar isso daqui utilizando o Python, a gente vai ver basicamente aquilo que a gente viu anteriormente quando na videoaula anterior, certo? A gente tem aqui um gráfico do cosseno. E aí a gente tem aqui os eixos, o eixo de tempo, o eixo de amplitude e aqui tem um título também, ok? A gente vai entender hoje como é que é estruturado isso aqui no Matplotlib, ok? Então vamos primeiramente dar uma olhada aqui nessa imagem aqui. Deixa eu só maximizar um pouco aqui. Então, o Matplotlib ele trabalha da seguinte forma, ele trabalha por camadas, certo? Existe uma camada chamada de Figure. Essa camada aqui é a camada que a gente realmente enxerga, que gera o gráfico para a gente ver, certo? É como se ele... Deixa eu só fechar, esconder essa parte bem aqui. Essa daqui é a parte onde eu estou plotando o gráfico. Se eu tirar isso daqui, se eu comentar essa linha aqui, significa que esse gráfico não vai ser executado, certo? Não vai ser mostrado, então ele vai mostrar só a figura para a gente. Se eu executar isso daqui, vocês vão ver que ele vai gerar uma figura para a gente, ok? Sem nada dentro, gerar o gráfico, certo? Apenas a figura. Então, essa parte maior aqui, essa janela maior aqui, é a figura aonde eu quero plotar um determinado gráfico. Então, é esse em vermelho aqui, ok? A figura ela compõe tudo que existe dentro de um gráfico. Ela é a parte mais ampla de uma imagem, de um gráfico aqui no Matplotlib, certo? O próximo é o Axis. O Axis é, é o seguinte, o Axis a gente pode, dentro de uma mesma figura, que é essa parte mais ampla aqui, a gente pode adicionar dentro dessa figura um axis. E isso daqui vai gerar um gráfico para a gente. A gente pode desenhar gráficos dentro desse axis. Mas para caso eu queira colocar mais de um axis dentro da figure, eu consigo, ok? Então eu posso pegar dois axes desses aqui e colocar um no lado do outro, ou pegar quatro e colocar aqui, por exemplo. Dentro dessa figura aqui eu posso colocar por exemplo, quatro gráficos. Então eu posso cortar fazer um XN aqui, né? E colocar em cada quadrante um axis. E para cada um desses axis eu consigo gerar um gráfico específico. Ou seja, vocês podem ver que o Matplotlib, no caso aqui, ele é como se ele tivesse várias camadas e dentro de cada uma dessas camadas eu consigo ir configurando o meu gráfico ou uma estrutura onde tenha vários gráficos dentro de uma mesma figura. E por último, tem o Axis com E, né, que é esse daqui, que é relacionado a gerar um gráfico mesmo, certo? E tem esse Axis com I aqui, que é o eixo, ou seja, tem o eixo X aqui, que é esse caso aqui, e o eixo Y aqui, ok? Então, a gente tem essas três estruturas aqui que a gente tem que conhecer bem para conseguir gerar gráficos aqui no Matplotlib. Então, o primeiro é o Figure, depois o Axis com E aqui, que aí ele compõe todo um gráfico, e o Axis com I é a parte onde tem os eixos, certo? E para cada um desses X com I aqui, a gente tem o Y-label, que define o nome desse axis aqui, e o X-label, que também compõe o nome desse axis aqui, ok? Então, basicamente é assim que funciona a estrutura aqui de um gráfico no Matplotlib. É claro que
nesse momento você pode estar um pouco confuso, mas à medida que a gente for estudando um pouco mais sobre essa estrutura aqui, vocês vão entendendo por que ele é desenvolvido com essa estrutura. Isso daqui faz com que fique muito flexível para a gente gerar diferentes tipos de gráficos e também colocar vários gráficos dentro de uma mesma figura aqui, ok? Então nessa videoaula a gente vai basicamente trabalhar aqui entendendo cada uma dessas estruturas aqui. Eu vou fechar essa parte aqui e vamos voltar aqui para o nosso código. Deixa eu cancelar aqui esse plot. Fechou aqui, ok? Deixa eu limpar aqui, minimizar. E agora a gente vai entender então quais as linhas que faz com que cada uma daquelas estruturas existam. Então, existe uma linha antes de tudo isso daqui que eu tenho que colocar para mim para mim saber que a minha figura ela existe mesmo, certo? Para me visualizar a figura aqui no código. É claro que o Matplotlib ele já é tão bem desenvolvido que às vezes, mesmo a gente omitindo alguns comandos aqui, por trás ele já gera aquilo, ele já pega um comando e já executa para a gente, ok? Nesse caso aqui, eu não coloquei esse comando aqui, ó, plt.figure, por exemplo, aqui, ok? Então, eu posso fazer isso daqui também, ok? O que isso daqui significa? O que isso daqui está falando? Eu estou falando que quando eu criar esse gráfico aqui, esse gráfico vai ser jogado dentro dessa figura 1 aqui, ok? Então é assim que a gente pode fazer. Por exemplo, agora que eu tenho essa estrutura aqui, eu estou falando para o Matplotlib que eu quero que após eu escrever essa linha bem aqui, plt.figure1, eu estou nomeando a figura que eu quero plotar, quando eu chamar esse plot aqui, de figura 1. E tudo que tiver abaixo dela aqui, vai estar dentro dessa figura aqui, ok? Então, se eu executar isso daqui, a gente não vai ver muita diferença do nosso código anterior. Ele vai gerar aqui uma figura para a gente normalmente, certo? Só que agora vocês podem ver que é figure 1, porque é a primeira figura minha que eu coloquei ali. Olha como fica interessante agora quando eu quero desenvolver, quando eu quero plotar agora vários gráficos diferentes. Eu posso simplesmente copiar aqui, só para agilizar, certo? Eu vou colar aqui embaixo. Então agora aqui vai ser figure 2, certo? E agora aqui eu vou colocar, eu vou colocar aqui agora a figura do cosseno 2, só para diferenciar aqui. E aqui o tempo, eu vou colocar 2 aqui também, só para diferenciar. E aqui também 2, certo? Então, quando eu executar isso daqui, olha o que vai acontecer. Agora ele vai gerar dois gráficos para a gente. Um gráfico que vai ser referente à figura 1 e outro gráfico referente à figura 2. E aí ele vai ter as mesmas configurações de um para o outro. Por quê? Porque eu estou pegando a mesma informação, certo? Para me plotar. Eu estou plotando aqui essa informação e aqui também. Vocês podem ver que até o VS Code verifica que eu estou pegando a mesma informação aqui e plotando tanto em um gráfico quanto no outro. Mas, por exemplo, então eu quero agora, ao invés de plotar nesse segundo gráfico o cosseno, eu quero plotar o seno. Então eu vou tirar esse daqui, vou tirar isso daqui também. Agora ele vai ser um gráfico para o cosseno e o outro gráfico por seno, ok? E como é que eu faço isso? Agora eu tenho que criar o y1, por exemplo, aqui, e eu tenho que chamar lá no NumPy, o NumPy.o seno, certo? Só que em inglês o seno é com i. E aí eu coloco nesse formato e coloco, por exemplo, eu quero também 4 períodos e multiplico pelo t aqui também. Então ele vai fazer aqui então gerar aqui uns dados para o meu y utilizando o seno. E para isso agora, nesse momento aqui, que estaria só o y, agora eu tenho que colocar y1, porque agora eu estou chamando a informação do seno, porque eu quero gerar agora gráfico relacionado ao seno. Quando eu faço isso, se eu vim aqui e executar esse código, agora vocês vão ver que em uma das figuras eu vou ter o seno plotado e na outra o cosseno. Mas qual é a diferença entre o seno e o cosseno? É só a defasagem aqui que a gente tem, né? A defasagem de 90 graus. No caso, o seno ele começa em 0 aqui
e o cosseno ele começa em 1, ok? Então vocês podem ver que agora a gente conseguiu plotar dois gráficos diferentes utilizando duas figuras diferentes aqui utilizando o Matplotlib. Então vocês podem ver que vocês podem modularizar a plotagem de gráfico de vocês utilizando essa pequena configuração aqui. Só para ficar bem claro o que eu estou mostrando aqui para vocês, eu vou novamente enfatizar essa seguinte estrutura aqui, ok? Então, para mim plotar um gráfico aqui no Matplotlib, primeiramente eu tenho que chamar aqui a figura, ou seja, plt.figure, e aí eu tenho que dar o número dela aqui. Eu posso também colocar qualquer outra coisa aqui. Eu coloquei um para definir como se fosse a primeira figura, mas eu posso colocar um nome aqui também, ó. Cosseno. Se eu executar isso daqui, a gente vai também ter uma figura chamada de cosseno aqui, ok? Ó, vocês podem ver que ao invés de colocar figure 1, agora está cosseno aqui. A minha figura ela tem o nome de cosseno. E na outra aqui, deixa eu só minimizar aqui. E nessa outra aqui, ao invés de colocar 2 aqui, eu posso também colocar, por exemplo, seno. Então, quando eu executar isso daqui, a gente também vai ter agora a figura 1 que tem o nome de seno e uma outra figura que tem o nome de cosseno. Então, vocês podem ver que a figura aqui que tem o nome de seno e a figura que tem o nome de cosseno, ok? Assim a gente pode fazer com que o nosso gráfico fique mais personalizado utilizando essa configuração. Então, a partir do momento que eu chamo plt.figure, tudo que eu colocar aqui abaixo dela, abaixo desse comando, vai se relacionar a essa figura aqui. Quando eu chamo novamente um plt.figure aqui, então eu estou falando para o Matplotlib que a partir dessa linha aqui vai ter uma nova figura e tudo que tiver abaixo dela vai se relacionar a essa figura também, ok? Então assim a gente pode criar vários gráficos simplesmente copiando aqui, colando aqui e configurando aqui os dados que eu quero, por exemplo, plotar aqui, ok? No momento que eu estou explicando aqui, a gente está plotando gráficos de linha, mas aí a gente pode fazer isso para vários outros tipos de gráficos aqui. No caso, vamos continuar falando aqui de gráfico de linhas, só para me mostrar toda a estrutura do Matplotlib. Em algum momento aqui do curso, a gente vai também estudar outros tipos de gráficos aqui. Gráfico de barra, gráfico de pizza e entre outros, ok? Então, além disso, eu posso configurar o tamanho da minha figura. Então, como é que eu posso fazer para que eu consiga configurar o tamanho da minha figura? Eu coloco o vírgula aqui e chamo fig size, ok? Fig size e aqui eu tenho que colocar uma tupla. Quando eu coloco nesse formato aqui e coloco, por exemplo, 5,4, isso daqui é uma no Python, né? Na estrutura dos tipos aqui no Python, isso daqui é uma tupla, onde a primeira posição aqui é a largura e a segunda posição é a altura do meu gráfico. Na documentação, ele está falando que isso daqui é em polegadas, porque como o Matplotlib ele foi desenvolvido por desenvolvedores, eu não sei se americanos ou europeus, eles utilizam o sistema de medida deles lá, certo? Então vocês têm que dar uma olhada melhor, mas se eu não me engano, isso daqui é dado em polegadas, ok? Mas aí o que mais acontece é você testa, vê se esse tamanho aqui está interessante para ver a figura, e caso não tiver, vocês vão otimizando a partir da visualização. Por exemplo, eu não sei se isso daqui vai ficar tão interessante o tamanho dessa figura aqui para o meu gráfico aqui, mas aí eu faço primeiro um teste, eu vou executar aqui. Isso daqui é a figura do cosseno, então eu tenho que ver aqui, ó, que essa figura aqui, vocês podem ver que ela modificou de tamanho, ficou um pouco menor, e aí eu posso, à medida que vocês queiram aumentar ou diminuir o tamanho, vocês podem vir aqui, por exemplo, e colocar, ao invés de 5, eu vou colocar 6, e aqui eu vou colocar, bora ver, eu vou colocar aqui 7. Então,
Eu vou fechar aqui esse código aqui. Vou só cancelar aqui, só um minuto. Vocês podem ver que quando eu coloco o Ctrl C aqui, ele finaliza o código. E quando eu executar de novo aqui, a gente vai ver que ele vai gerar novamente a figura agora com tamanhos diferentes. Ó, ficou um pouco estranho. Então eu vou novamente vir aqui e nessa segunda opção aqui eu vou colocar um valor menor. Então eu vou colocar 5 aqui e aqui eu vou colocar 7. Então, e cancelando de novo aqui, a gente vai poder verificar novamente como é que vai ficar aqui o nosso código, certo? Com essas novas configurações aqui. Bom, fechou. Se eu executar novamente isso daqui, vocês vão ver agora que ele vai gerar uma figura com um tamanho diferente aqui, ok? Então, dependendo do que vocês querem, vocês podem estar manipulando o tamanho da figura. Outra coisa que vocês podem fazer é, ao invés de manipular lá, vocês podem vir aqui e simplesmente movimentar aqui os eixos aqui, ok? E aí vocês vão também conseguir manipular o tamanho da figura de vocês, ok? Então, é assim que a gente vai ter um primeiro contato aqui com o Matplotlib. Uma coisa que vocês podem ver é que o Matplotlib é quase como um software já desenvolvido, certo? Porque tem essa parte visual aqui que a gente já também consegue manipular algumas coisas. Por exemplo, se eu clicar nessa posição bem aqui e manter ela marcada, certo? Se eu pegar aqui, eu posso mover o meu gráfico. Vocês podem ver que ele está se movendo aqui. Uma outra coisa que eu posso fazer também é querer dar um zoom aqui no meu gráfico. Então eu posso pegar aqui, ó, por exemplo, essa parte aqui e querer dar um zoom nessa parte. E dependendo da parte que vocês querem, vocês podem ver que ele já vai dando um zoom aqui pra gente, ok? Se eu clicar bem aqui, ó, em Home, aí ele vai voltar para a configuração original do gráfico de vocês, certo? Uma outra coisa que é, clicando aqui, vocês também podem modificar um monte de outras coisas aqui. Por exemplo, a distância dessa posição até o eixo aqui, né, que é o axis com I. Vocês podem também fazer essa manipulação por aqui. Aqui também, ó, a base dele, vocês podem aumentar ou diminuir. O topo, vocês podem ver que vocês podem estar manipulando também a partir de uma parte gráfica visual aqui, certo? Mas o mais interessante de utilizar o Matplotlib é a partir da linha de comando ali, a partir da codificação. Tudo isso daqui que a gente está fazendo aqui, existe comandos lá no Matplotlib, existem funções que a gente pode estar utilizando para definir essas distâncias aqui, ok? O Matplotlib ele é bem robusto em relação a essas configurações aqui. A gente pode fazer tudo isso utilizando a parte de código aqui, ok? Bom, e por último, vocês também podem salvar o gráfico que vocês geraram aqui, utilizando aqui esse botãozinho aqui. E aí vocês podem selecionar o formato que vocês querem salvar aqui. Por exemplo, é o PNG, que é o mais conhecido, né? Esse daqui é um formato mais para quem faz ensino superior, que queira um gráfico que tenha uma qualidade bem robusta, certo? Então vocês podem salvar nesse formato aqui. Esse formato aqui também a gente utiliza quando a gente gera gráfico utilizando o MATLAB e entre outros formatos aqui também que existe aqui, ok? Eu acho que esse formato aqui que é o SVG é um formato de vetor, né? Que no caso aqui ele já está mostrando aqui que é um formato vetorial mesmo, de gráfico vetorial. PNG, que a gente pode também salvar, é uma figura no formato PNG, é interessante também. Então, vários outros formatos aqui que a gente tem para salvar esse tipo de gráfico utilizando diretamente aqui a GUI, né? Que a gente chama isso daqui de uma interface de usuário, né? Uma interface visual de usuário. Então, a gente pode fazer assim também. Ou a gente pode também salvar utilizando comandos também quando a gente codificar aqui com o Matplotlib. Mas isso a gente vai ver posteriormente, ok? Então, essa videoaula foi para a gente ter essa noção de como a gente criar várias figuras aqui utilizando o Matplotlib e a partir disso a gente não precisa ficar criando vários scripts, né? Por exemplo, eu quero criar várias figuras e aí eu teria que criar vários arquivos .py aqui para cada uma dessas figuras. Nesse caso aqui, a gente já pode ver que
a gente pode criar várias figuras, uma independente da outra, certo? E aí, dentro de cada uma dessas figuras, plotar um determinado tipo de gráfico. Bom, então essa foi a videoaula, espero que vocês tenham absorvido esse conhecimento e até a próxima aula.